Leitura do livro Homem, Sua Origem, História e Destino, de Werner Schröder. Continuação do capítulo 9, A Ascensão. Enquanto Maria permaneceu em Betânia, ela subia diariamente a colina sozinha, tecendo um padrão de luz. Enquanto andava, ela orava e enviava seu amor e gratidão a Deus, emitindo suas invocações para a vitória de Jesus. Essa trilha de luz abriu caminho através do plano físico, fazendo conexão com a consciência de Vesta. Sobre essa trilha, Jesus mais tarde iria andar em triunfo. A elevação da energia desde o coração de Maria construiu o padrão da chama da ascensão, usada para conseguir a vitória de Jesus. A dispensação que governa uma raça inteira, na mudança de um ciclo de 2000 anos, é composta das energias combinadas e tecidas de muitos fluxos de vida reunidos. Assim foi ao início da dispensação cristã, e também o foi quando, durante os anos 30 e os anos 50, os mestres ascensionados São Germão e Elmória atraíram os fluxos de vida para qualificarem energia construtivamente em atividades grupais para ancorar o ciclo de 2000 anos da nova era. Na noite anterior à ascensão, Jesus conversou com Maria e João. Ele explicou que subiria a colina de Betânia sozinho, muito cedo pela manhã. Maria, João e os discípulos deveriam reter a multidão até por volta das 9 horas. Então todos poderiam segui-lo. A manhã chegou e Jesus subiu sozinho para o alto da colina. Sua presença agiu como um imã. Sua aura estava exatamente como era antes, quando ele estava pregando em sua missão. Tão magnética e poderosa que, mesmo quando as pessoas estavam adormecidas, levantavam-se e o seguiam. Maria deu instrução aos discípulos para que retivessem a multidão no sopé da colina, exatamente como Jesus havia pedido. Para manter as pessoas em harmonia, Maria contou à multidão acontecimentos da vida de Jesus. Às 9 horas, a multidão foi ao encontro de Jesus no topo da colina. Suas vestes já estavam brilhantes e o povo notou sua radiação refletida na atmosfera. Tão resplandecente era a luz brilhando através dele, que Maria e os outros mal conseguiam olhá-lo. Ele não falou mais. Maria e os discípulos oraram por ele, mantendo sua concentração na chama da ascensão. Então, do topo da colina, da própria rocha sobre a qual Maria havia passado incontáveis horas em oração, Jesus ascensionou para o corpo eletrônico de sua presença Yang. Isso foi testemunhado por 500 pessoas. Em uma comunicação aos estudantes em 1950, Jesus assim falou de sua ascensão. João e a mãe Maria escolheram vigiar aquele lugar para mim. E assim, naquela manhã, eu pude, quietamente, sem ostentação, caminhar por aquela trilha relvada até o cume da coluna de Betânia e ficar um pouco em solidão, vendo o sol nascer
gozando as belezas da terra, antes que meus amados discípulos e aqueles que vinham para maravilhar-se e fazerem perguntas alcançassem o alto da colina. E assim foi que, deste corpo ressuscitado, pude, na presença de quase 500 pessoas, das quais nem todas acreditavam que tal coisa fosse possível, aumentar a ação vibratória daquela forma ressuscitada. E com a grande ajuda da poderosa força de oração que minha mãe tinha estabelecido através dos seus anos de oração na colina de Betânia, juntamente com a grande assistência da minha própria presença Ayã, a ascensão foi manifestada publicamente. Alguns a presenciaram, outros não o fizeram porque a luz tornou-se resplandecente e a atividade natural do ego humano foi cobrir os olhos contra o fulgor. Alguns ficaram amedrontados e viraram as costas para não se angustiarem. Alguns se lançaram ao chão, mas os poucos que ficaram de pé puderam suportar serem testemunhas. Eu ascensionei a meu Pai e vosso Pai, gozando a companhia de seres divinos que anteriormente ascenderam ao Nirvana, continuando minha assistência da melhor maneira que pude a todo e qualquer fluxo de vida que, a seu tempo, dirigiriam sua atenção para mim. Em uma comunicação nos anos 50, Jesus disse aos estudantes que quando ele subia a colina em Betânia, havia ainda a possibilidade de permanecer na Terra. Também disse que a coisa mais difícil da sua vida foi deixar Maria e os outros para trás. De acordo com o relato feito por Jesus e Maria, Jesus estava usando a veste que Maria havia lhe fornecido quando a ascensionou. A veste e o corpo do ser crístico foram eterializados quando Jesus penetrou no corpo eletrônico de sua presença, Ayã. Isso foi assim, de acordo com a lei cósmica, que estabelece que qualquer coisa que tenha cumprido sua utilidade deve ser entregue à chama para ser eterializada, retornando à substância original. Portanto, é de se julgar que o sudário de Turim, o linho que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação, não é autêntico. Também, quando comparei a impressão da cabeça do sudário com uma pintura de Jesus que eu considero como genuína, observei uma proporção diferente das dimensões da sua cabeça.